Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a gente está na época da declaração do imposto de renda e eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas é extremamente importante a gente saber, porque existem duas opções aí. Pode ser que você tenha que pagar imposto de renda ou pode ser que você tenha seu dinheiro de volta, ou seja, restituir o imposto de renda ou pagar imposto, né? Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar em 3 pontos essenciais se você está no primeiro caso ou no segundo caso, tá? Se você vai ter dinheiro entrando ou então você vai ter que pagar imposto, beleza? Então já aproveito e peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e também se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? E o primeiro ponto importantíssimo é o seguinte, lembre-se sempre dessa frase. A Receita Federal, ela quer saber tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você ganhou no ano anterior, tá? Então lembre-se sempre disso, né? Toda vez que você tiver alguma dúvida a respeito da declaração do imposto de renda, lembre-se disso. O que a Receita Federal quer saber? Tudo aquilo que você tem, ou seja, todos os bens, um imóvel, um carro ou então algum tipo de investimento, então seus bens e direitos, né? E também quer saber tudo aquilo que você ganhou no ano anterior, então todos os rendimentos, né? Qualquer tipo de receita que você teve tem que ser declarado. E olha só, essa declaração que a gente faz em março, abril, ela é chamada de declaração de ajuste, né, do imposto de renda. Por que está querendo dizer isso? Principalmente aquelas pessoas que são assalariadas, todo mês já vem descontado da fonte um pagamento de imposto, né? Ou seja, o empregador, né, a empresa da onde você recebe seu salário, todo mês pega uma parte desse seu salário e já manda direto ali para o imposto de renda, ou seja, tem essa retenção na fonte do imposto. Logo, quando a gente faz essa declaração anual, aí em março, abril, a gente vai ver se a gente pagou mais do que devia, né, ou então pagou menos do que devia. Por isso, uma declaração de ajuste. Então, é assim que funciona. Pode ser que você tenha imposto para restituir, ou seja, imposto para você receber, ou então você tenha que pagar imposto. De repente, essa retenção que você teve ao longo do tempo não foi o suficiente e aí você teria que pagar mais imposto. Então, é uma declaração de ajuste. Entendido isso, então vamos para o segundo ponto, que são as deduções. O que é isso? Quer dizer que alguns gastos que você teve ao longo do ano, você pode abater aí da sua base de cálculo do imposto de renda, tá? Então pensa assim, tudo aquilo que você gerou de receita, né, todos os seus rendimentos, eles geram valor, digamos aí, um exemplo, R$100 mil no ano. Alguns gastos que você vai tendo ao longo do ano, você pode abater dessa base de cálculo e aí você vai saber se você vai ter imposto a restituir ou a pagar nessa declaração de ajuste anual. Ou seja, para simplificar, é muito provável que quem tiver mais deduções vai conseguir restituir o imposto de renda. Mas fica calmo que no terceiro ponto desse vídeo aqui eu vou explicar isso com mais detalhes, então fica comigo aqui até o final do vídeo. E quais são essas deduções então? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. Rapidamente são as despesas médicas, despesas com educação formal, dependentes, previdência privada, pensão alimentícia e doações, né? Então vamos lá, né? Todo gasto que você tiver ali com gastos médicos, né? Plano de saúde, consulta, cirurgia, tudo isso são gastos que você vai poder declarar, né? Colocar lá nessa declaração anual e deduzir dessa base de cálculo, né? Gastos com educação formal, e aí a gente está falando de escola, de repente escola dos seus filhos, a faculdade, etc. Tudo que for educação formal. Cursos livres não entram nessa dedução. Gastos com dependentes, né? Para cada dependente que você tiver, seus filhos, por exemplo. A previdência privada é um ponto importante, é uma decisão que você tem que tomar, né? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. A pensão alimentícia, só naqueles casos que são judicializados, né? Não, casos informais, não entra nesse abatimento. E doações que você pode fazer até 6% do imposto devido. Não entra na base de cálculo, né? Mas também é uma dedução que pode ter. O que é importante a gente entender aqui, né? O que é essa base de cálculo? A base de cálculo do imposto, você vai pegar aí todas essas receitas que você teve, esse rendimento, e subtrair essas deduções. Então, por exemplo, se você teve R$100 mil de receita ao longo do ano e teve R$10 mil de deduções, né, que são esses gastos que eu listei agora, sua base de cálculo seria R$90 mil e em cima dessa base de cálculo é que vai ser incidido um imposto de renda ou restituído um imposto de renda. E isso daqui já é o que nos leva para o terceiro ponto, né? Dentro da declaração anual, existem dois modelos, né? O simplificado e o completo. Isso às vezes gera muitas dúvidas, mas é uma questão bem importante, né? Vamos lá.
Basicamente ali você vai colocar todas as informações que você tem, né, todos aqueles informes de rendimento que você vai receber da sua empresa, dos bancos, né, etc. E aí você vai colocar tudo isso lá dentro do programa da Receita e automaticamente ele já vai mostrar, né, dentro desses dois modelos, o simplificado e o completo, qual que seria aquele mais vantajoso para você. Tem até um exemplo aqui, eu vou mostrar, por exemplo, nesse caso aqui, por deduções legais, que seria a completa, teria o imposto a restituir de R$ 32,00 e o simplificado teria que pagar R$ 860,00, né? Então você vai preencher todo o programa, todos os seus informes de rendimento, todas as suas deduções e automaticamente o programa vai mostrar. Mas como que funciona isso? Pensa comigo, né? A declaração simplificada ela já deduz automaticamente 20% da base de cálculo. Tá? A completa não tem esse limite, mas aí vai depender do número de deduções que você tem. Mas vamos lá. A maioria das pessoas faz a simplificada, que já deduz esses 20%. A questão importante que eu não vejo muita gente comentando é que existe uma limitação nessa simplificada, que é o valor de R$ 16.754,34, né? Então o que quer dizer? Mais uma vez naquele exemplo, se você teve um rendimento ali, sua base de cálculo é R$100 mil, se existe essa limitação de 16.700, quer dizer que você não vai deduzir os 20%. Por quê? Os 20% de 100 mil seriam R$ 20 mil, mas o limite é 16.700. Então, nesse caso, essa pessoa estaria só deduzindo 16,75%, né? Então, pode ser que seja interessante, nesse caso, fazer a declaração completa, né? E além do mais, assim, quanto mais receitas você tiver, né, ou seja, quanto maior for seu salário, provavelmente será melhor fazer a declaração completa, né? Porque nesse caso, digamos que fosse R$ 200 mil de receita anual ali de base de cálculo, essa limitação de 16 mil reais equivaleria aí a algo em torno de 8, 9%, né? Então não seria os 20% da declaração simplificada. E como eu disse aqui um exemplo, a Previdência Privada, o PGBL, já consegue deduzir 12% desse valor da base de cálculo, né? Então é algo que você precisa saber, sim, para tomar suas decisões de investimento, né? Você precisa saber os tipos de tributação que existem e como fazer uma declaração de imposto de renda corretamente. Isso vai ser importante para saber as decisões de investimento que você tem e também se você vai ter um valor para restituir, né? É muito melhor você restituir o imposto de renda, né? Você ter um recebimento do que você ter que pagar mais imposto. Temos ainda bastante tempo, até o final de abril pode ser declarado o imposto de renda desse ano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu peço para você deixar aqui nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, porque assim eu posso pegar essas dúvidas que você tem e fazer outros conteúdos, né? A gente tem até o final de abril para fazer uma boa declaração de imposto de renda, tá? Então, como eu sempre digo, todos os comentários que vocês deixam aqui, às vezes eu não consigo responder todos individualmente, mas serve como uma base para eu preparar novos conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se inscreva aqui e deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até o próximo vídeo.